Boa noite a todos. Nós convidamos a igreja para abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27. Nós vamos fazer a leitura de forma responsiva do versículo 17, do primeiro versículo ao versículo 17, e depois do versículo de número 41 até o 46. Gênesis 27, de 1 a 17, e depois do versículo 41 até o versículo de número 46, nós vamos fazer essa leitura de forma responsiva. Leiamos. Tendo-se envelhecido Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Traze a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com violência. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-me. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Versículo 41. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que eu te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão.
Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, de que me servirás a vida? Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante, rogando a Deus assim que nos abençoe e que esteja nos instruindo na sua palavra, aplicando assim a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nesta noite. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, agradecemos ao Senhor pela fidelidade da Tua palavra, pela suficiência da mesma. Agradecemos ao Senhor e rogamos ao Senhor, ó Pai, que de forma graciosa nos leve para a Tua palavra, para que possamos ver, ó Deus, para que possamos enxergar o nosso próprio coração, de modo, Deus, que possamos enxergar os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, na esperança, ó Deus, de sermos transformados pela Tua palavra, pela ação soberana, graciosa do Teu Espírito. Quebranta-nos, ó Deus, molda-nos, nos refaz, ó Deus, para a glória do Senhor. Santifica o nosso coração, Deus. Santifica a nossa mente, venha de encontro ao nosso coração. E derrama, Pai, a Tua graça sobre nós nesta noite. Nós te imploramos, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Irmãos, diante do texto que nós temos à nossa frente, o que nós lemos, para alguns essa é uma história que não há nenhuma novidade, não é? Todos que já leram essa passagem conhecem a história de Isaque, Rebeca, Jacó e Esaú. Uma história familiar. E de repente, uma verdade bíblica que retrata a nossa própria história, a nossa própria verdade. E nós percebemos que Deus, na sua soberania, Ele usa a realidade das famílias. Aquilo que foi realidade para essa família pode de fato ser a nossa realidade. Aquilo que foi problema, pecado, erro desta família pode de fato ser o nosso problema, o nosso erro, o nosso pecado diante de Deus. E aqui nós somos convocados a pensar sobre esse tema, a soberania dos planos de Deus e a frustração dos nossos próprios planos. A soberania de Deus nos seus caminhos mais sublimes e a frustração dos nossos caminhos, dos nossos sonhos, dos nossos planejamentos. Vemos no texto que Isaque quer fazer as coisas exatamente conforme o seu coração. Ele quer conceder bênção ao seu filho Esaú, se opondo àquilo que Deus já havia falado para ele, que a bênção seria para Jacó. E nós percebemos então Isaque indo na contramão de Deus, se opondo a Deus, não querendo fazer os planos de Deus, mas querendo executar os seus próprios planos. A vida cristã é isso. A questão da vida cristã é: Deus confronta o nosso orgulho, confronta a nossa soberba, a nossa rebeldia, de modo que Ele venha centralizar Cristo no nosso coração como Senhor e não meramente como Salvador. Um dos grandes problemas que nós, como cristãos, enfrentamos, lutamos ou vivemos
é que nós, na verdade, assumimos, recebemos, aceitamos, admitimos Jesus como Salvador da nossa vida. Mas apenas alguns, de fato, centralizam Cristo no fundo do coração como Senhor, para confrontar o nosso orgulho, a nossa rebeldia, a nossa soberba, a nossa arrogância de querer executar os nossos próprios planos, de querer fazer as nossas próprias vontades, de querer nos rebelar contra os propósitos soberanos de Deus. Contudo, irmãos, Deus é soberano em todos os seus propósitos e os nossos planos são fracassados quando se opõem aos planos de Deus. E aí nós percebemos, irmãos, que quando nós buscamos executar os nossos próprios planos, nós podemos até conseguir algumas coisas, mas nós pagamos um preço muito caro. O preço é muito alto quando nós desobedecemos a Deus, quando nós confrontamos a Deus em desobediência. E aqui, irmãos, deixa eu levantar a estrutura para a gente anotar e depois para a gente pensar. Então, a soberania dos planos de Deus e a frustração dos nossos planos. O primeiro ponto seria o seguinte: o plano dos homens fora de Deus é uma grande frustração. O plano dos homens fora de Deus é uma grande frustração. E dentro desse primeiro ponto, nós temos 4 subtópicos. Nós vamos ver: o plano de Isaac foi, é e sempre será uma frustração. Letra B: o plano de Rebeca foi e sempre será uma frustração. Letra C: o plano de Jacó foi, é e sempre será uma frustração. E o plano de Esaú, na letra D, foi, é e sempre será uma frustração. Todo plano de homens fora de Deus, fora do plano de Deus, fora do projeto de Deus, sempre será uma grande frustração para as nossas vidas. Deixa eu dar aqui os tópicos para vocês, dentro do capítulo, para vocês se situarem. Observem que do versículo 1 ao versículo 4, Isaac aqui vem com o seu desejo egoísta, não é, de dar a bênção a Esaú. Então, Isaac está aqui querendo fazer a sua vontade, de aplicar essa bênção, de derramar a bênção sobre a vida de Esaú. Do versículo 5 até o versículo 17, nós temos Rebeca tramando a sua artimanha, né, de trair o próprio esposo, de enganar o filho para abençoar o filho privilegiado. Do versículo 18 ao versículo 29, nós temos Jacó realizando com sucesso tudo o que a mãe planejou. Então ele se submete à mãe, ele obedece à mãe, ainda que a sua mãe, fazendo a trama, enganando o esposo, enganando o seu irmão, e ele então aceita o plano da mãe e o executa. Do versículo 30 até o versículo 40, Isaac e Esaú descobrem, né, todo o plano de Rebeca, e agora eles estão frustrados, decepcionados, e a única coisa que resta para Esaú é uma pequena porção de bênção, e ele se rebela contra Deus por causa disso. Do versículo 41 ao 46, nós vemos as consequências de toda essa trama, de todo esse planejamento. Observem, eu não sei se vocês perceberam, isso é uma família, pai, mãe e filhos. O pai fazendo a trama, o irmão mais velho, né, comunado com o pai, a mãe se rebela contra o esposo e contra o filho mais velho e faz uma outra trama e associa o filho mais novo, que se rebela também e vai então contra o pai e contra a mãe. Uma família. Comece a pensar nisso, uma família, uma casa, onde há o pai, a mãe e 2 filhos, e cada um com o seu próprio plano, cada um almejando o seu próprio plano, sonhando o seu próprio plano.
Isso dentro de uma família. Então, irmãos, a letra A é: o plano de Isaac é uma frustração. É o que nós vemos aí do versículo 1 até o versículo 4. Vejam que há uma conspiração premeditada da parte de Isaac. Isaac está se rebelando, se opondo a uma revelação de Deus dada a ele. Deus já havia aparecido a Isaac, dito a Isaac e a Rebeca: olha, e você terá filhos gêmeos, nascerão da mesma mãe, no mesmo dia, contudo, eu não quero o filho mais velho, a bênção é para o filho mais novo, e ele será então o filho da promessa e o filho da aliança. E agora o que é que Isaac está fazendo? Logo no primeiro versículo. Então ele está aí elaborando, fazendo a sua trama, maquinando seus planos, seus sonhos, tendo envelhecido Isaac, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, responde. Respondeu ele: aqui estou. E aí ele passa então a dizer: Esaú, vai para procurar uma caça e me traga uma comida saborosa, e eu vou te abençoar. Isso é rebelião para com Deus. Isso é um plano que está em oposição para com Deus. O que está prevalecendo no coração de Isaac? Somente a sua vontade. O que prevalece no coração de Isaac é que ele tem um gosto especial por Esaú. Ele ama Esaú de uma forma diferenciada. O privilégio agora é para Esaú. Ele não queria se curvar diante do plano de Deus, diante da soberania de Deus. Ele quer executar o seu próprio plano, embora Deus tenha aparecido a ele, dito a ele que a bênção seria de Jacó, que ele havia se aborrecido de Esaú. Isaac continua lutando contra os planos de Deus para a execução do seu próprio plano. Isso evidencia o quê? Que ele gosta de Esaú, ele não se importava, ainda que Esaú fosse um filho rebelde, um filho ímpio, ainda que ele vá trazer decepções para ele, Isaac ainda dá toda a preferência para Esaú. O texto nos ensina, depois do capítulo 27, versículo 28 e 29, e depois o versículo 37 e 38, mostrando que Esaú era rebelde. Esaú agora vai casar com mulheres ímpias, pagãs, que vão se rebelar contra Deus e que o levará a se rebelar contra Deus. A pergunta que nos cabe aqui é a seguinte, irmãos: Isaac conseguiu o que ele queria? Ele planejou, ele se rebelou contra Deus, ele tinha os seus próprios planos, o seu próprio ego falando bem alto, dizendo o que ele deveria fazer e não se submeter a Deus. Então pergunte: Isaac conseguiu o que ele queria? Em vez de abençoar Esaú, o que ele conseguiu para Esaú? O desejo dele era dar a bênção a Esaú, mas o que foi que Isaac conseguiu para Esaú? Maldição. O pai que se rebela contra a vontade de Deus para realizar o seu próprio gosto, o seu próprio plano, o seu próprio sonho, ele traz maldição sobre os seus filhos. Porque agora foi dada uma bênção para Jacó, e ele disse a Jacó: quem te amaldiçoar, Jacó, será amaldiçoado. E qual foi a primeira decisão de Esaú quando ele soube de toda a trama? Eu vou matar Jacó. Então agora, a bênção que ele queria dar para Esaú foi transformada em maldição para Esaú. Esaú agora se encontra debaixo de uma maldição. Observe, olha, sua família está cheia de rivalidades, seus filhos estavam separados, já não há mais comunhão com os filhos, a esposa está em desacordo com o marido, um não confia mais no outro. Isaac procurou realizar o seu próprio plano e não conseguiu. Seu plano foi uma frustração, um fracasso. Esse é o problema, irmãos. Deus precisa confrontar o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e centralizar Cristo no nosso coração como Senhor. Ele tem que ser o Senhor do nosso coração, ou os nossos planos serão frustrados. Letra B. O plano de Rebeca é uma frustração. Do versículo 5 até o versículo 17. Rebeca está ali ouvindo toda a trama de Isaac, e agora ela vai começar a tomar as iniciativas contra esse plano.
ela também tem o seu plano, ela também tem o seu sonho, ela também tem o seu filho preferido. E ela poderia até usar um argumento, razões que aparentemente poderiam ser coerentes. Ela poderia estar dizendo assim: não, eu estou protegendo o filho da promessa. Eu vou tomar decisões, atitudes, escolhas, porque Jacó é o filho da promessa. Ele é o filho da herança. E eu preciso tomar todas as decisões que protejam meu filho. E isso parece correto. E ela usa isso, talvez como argumento: eu quero fazer a vontade de Deus. E parece uma alegação muito piedosa. Por que você está tomando essa atitude, Rebeca? Por que você chamou Jacó e disse assim: Jacó, seu pai chamou Esaú e planejou toda a bênção para Esaú e disse a Esaú que vá para o campo, traga ali uma comida, uma caça, de modo que a comida seja prazerosa ao seu paladar, e depois então ele abençoará Esaú. O que você vai fazer, Jacó? Você vai sair, vai me trazer 2 cabritos, e você me trará, e eu vou preparar uma comida saborosa, e você levará para o seu pai. Vocês estão vendo o que Rebeca está fazendo? Embora ela esteja usando o nome de Deus, e de repente ela poderia usar esse argumento com o próprio Deus: Deus, mas eu estava fazendo algo para proteger a sua promessa. Eu estava fazendo algo para cumprir o seu propósito, para que o Senhor tivesse condições de cumprir o teu propósito. Então eu operei, então eu agi, então eu tomei decisões rápidas. Quem sabe Rebeca, sendo uma boa teóloga, tivesse dizendo assim: Deus, todo o projeto messiânico está em jogo. Se ele abençoar Esaú, o Senhor fracassa. Olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo para o Senhor. Olha as decisões que eu estou tomando. Olha os meus planos são mais sublimes do que o seu, porque eu estou cooperando com os seus planos. E aqui ela toma uma atitude imediata, e ela providencia todos os meios, e ela então traz toda uma trama para a cabeça de Jacó, e ensina Jacó como ele há de ludibriar o seu próprio pai, como que ele haveria de fazer para enganar o próprio pai. Vocês já viram isso em algumas famílias, quem sabe dentro da sua própria família. O pai sempre é o último a saber quando a filha está namorando, a mãe já sabe. A filha às vezes está namorando escondido e o pai não sabe, e a mãe coopera, e a mãe dá cobertura, e o pai é o último a saber. Isso acontece nas nossas famílias. Isso é só um exemplo, mas como eu disse na oração, Deus deve nos trazer para o texto e nos fazer enxergar no próprio texto, e ver a nossa família, e ver o nosso próprio coração com base no texto, do que nós somos capazes, por causa dos nossos planos, por causa dos nossos sonhos, por causa dos nossos projetos. E Rebeca continua: Senhor, olha, se eu não tomar uma decisão, todo o plano da promessa, da aliança, será destruído. Isso é uma falácia, irmão, isso é um perigo, de fazer uma coisa que, assim, nós vamos usar isso como alternativa, Os fins justificam os meios que nós escolhemos. É para uma boa causa, é por uma justa causa. É por isso que nós vamos desobedecer os seus mandamentos morais, éticos, a conduta cristã. Nós vamos desobstruir ou descumprir tudo isso, porque os meios ou os fins justificam os meios. Não importa qual é o método que nós usamos, nós precisamos cumprir o teu propósito, nós precisamos cumprir o teu plano. Importa que o teu plano não seja frustrado, porque o risco de frustrar o seu plano aqui, Deus, é muito grande. Se de fato Isaac abençoar Esaú, o teu plano será um fracasso, e o Senhor será envergonhado. Não parece uma mulher piedosa? Não parece uma mulher que tem visão das coisas de Deus? Mas isso, irmãos, é um perigo. É como se ela estivesse dizendo: não tenho escolha a não ser violar os absolutos morais de Deus. Eu preciso fazer essa trama, Deus. Eu, como uma boa esposa, astuta, inteligente e sábia, eu preciso elaborar um plano e enganar o meu marido e enganar o meu filho mais velho para salvar o teu plano.
E a pergunta que nos cabe aqui é: Rebeca conseguiu executar o seu plano? Sim. Ela executou tudo quanto ela planejou. E parece que deu certo. Não parece? Jacó foi abençoado por Isaac. Mas observem aqui a frustração. Ela procurou obter a herança para Jacó, para fazer dele aquele que era o herdeiro da aliança e desfrutar de todas as bênçãos. Mas o que acontece com Jacó agora? Ele tem que fugir dali. Ele não pode mais ficar ali, porque o seu irmão o matará. Ela queria fazer dele aquele que teria a posse da promessa e se tornasse o governante, o soberano sobre todas as nações. E o que acontece com Jacó? Ele tem que fugir para a casa do seu tio e se tornar escravo, servo do seu tio. Ele não é mais senhor, mas escravo. E Rebeca dá uma promessa para ele aqui, falou assim: olha, fuja para a casa do seu tio Labão. E isso vai ser rápido, é só o seu irmão esquecer. Na hora que ele esquecer do que nós fizemos com ele, eu te chamo novamente e você volta para casa. E foi rápido, ó. 20 anos. 20 anos. Fugindo. Interessante que quando Jacó volta, só é mencionado o nome de Isaac. Provavelmente Rebeca já havia morrido. E agora pensa, a mãe que planejou, que sonhou, que executou todo o plano, não consegue mais ter os filhos próximos. Esaú vai para Edom, não é? O próprio Jacó vai para a casa do seu tio. Não tem mais diálogo com o marido. O estado emocional, o convívio, a relação com o marido já não é mais a mesma coisa. E durante 20 anos ela não conseguiu mais ver Jacó. E ela teve que sofrer todas essas consequências. Separada dos 2 filhos, separada emocionalmente, psicologicamente do marido, nunca mais viu Jacó. Seus planos foram frustrados. Uma grande frustração quando nós executamos os nossos próprios planos e esquecemos dos planos de Deus. Ainda que façamos, irmãos, uso de uma falsa piedade, ainda que lutemos por um legalismo, por um farisaísmo, e nos esquecemos daquilo que é de Deus, daquilo que é palavra de Deus, daquilo que é fundamento de Deus para as nossas vidas. Letra C, o plano de Jacó também é uma frustração. Do versículo 18 até o versículo de número 29, Jacó aqui, alguém diz assim: mas Jacó, como um filho temente a Deus, obediente, ele teme a sua própria mãe. E ele obedece à mãe. Nós sabemos da nossa profissão de fé. Nós somos submissos à liderança desta igreja, enquanto essa liderança for fiel às Escrituras. E o meu comprometimento com meu pai e com a minha mãe é enquanto eles são fiéis às Escrituras. Se eles se opuserem à Escritura, eu não me curvo diante deles. E Jacó não era um adolescente, não era um jovem, ele já tinha idade suficiente para perceber o coração maligno de sua mãe. Qual era a intenção da sua mãe? Que havia no coração da sua mãe como se diz, um partidarismo. Ele era o privilegiado da mãe, enquanto Esaú era o privilegiado do pai. Mas o que ele faz? Jacó não questiona. Ele só questiona uma coisa: por que ele tem medo? Será que ele tem medo de Deus? Ele não quer executar o plano da mãe porque ele teme a Deus, porque ele honra a Deus e ele tem comprometimento com Deus? Não, Jacó não quer executar o plano porque ele disse: mãe, se esse negócio não der certo, eu vou ser amaldiçoado, eu vou sofrer as consequências. Mas a mãe dá uma garantia para ele, né? Fica tranquilo, Jacó, se você me obedecer, se você fizer toda essa trama, todo esse engano, toda essa articulação contra o seu irmão e contra o seu pai, se Deus, e eu acho que Deus não vai fazer isso, mas se Deus amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim. Está vendo do que uma mãe é capaz? Está vendo como que o filho precisa ter discernimento de Deus para entender se a escolha da mãe e do pai vem de Deus para a vida dele?
Filho precisa ter sabedoria, temor a Deus para fazer as suas escolhas. Mas o que Jacó faz? Sai correndo, busca o cabrito, pega a pele, coloca sobre os ombros, está diante do pai, e o pai pergunta assim: quem é que está aí? Seu filho Esaú. Mas a voz não é de Esaú. Não, minha voz não está muito boa, não é? Se aproxima de mim, me dá um beijo, deixa eu te beijar. E a pele do cabrito cheio de pelo está lá. Mas parece Jacó. Mas não é Jacó, pai, é Esaú. Está vendo o que esse filho está fazendo? Onde é que está a consciência de Jacó? Será que ele não percebe que ele está diante do pai? Eu disse isso aqui uma vez. Às vezes os nossos jovens vão para a escola e o pai e a mãe perguntam: você estava na escola? Sim, pai. Você estava dentro de sala? Sim, eu estava estudando. Mas nós sabemos que lá no fundo ela estava do lado de fora da escola com o namorado. E às vezes na hora do recreio com o namorado escondido dos pais. É assim que filhos fazem. Eles têm os seus próprios planos. Os filhos têm os seus próprios projetos e não querem se submeter aos planos de Deus, o tempo de Deus, a hora de Deus. Vejam que tanto Isaac como Rebeca estão preocupados com o tempo, com a urgência, com a necessidade, e querem executar a qualquer preço, a qualquer custo. E Jacó, então, parece não ter uma consciência. E às vezes, irmãos, é necessário a gente olhar para a vida de Jacó e fazer uma análise se o nosso coração não anda como o de Jacó diante dos nossos pais e diante do próprio Deus. A pergunta aqui: Jacó conseguiu o que ele queria? Sim. Mas essa bênção foi uma bênção para ele? Qual que é a situação agora de Jacó? Jacó agora é alvo da ira de Esaú. Quais foram as promessas de Esaú no texto? Meu pai já está à beira, de morrer. E assim que o meu pai partir, eu mato Jacó. Está vendo a bênção de Jacó? Ele agora tem a ira de Deus sobre ele, a ira do irmão, a indignação do pai sobre ele. Esse jovem ou esse homem, alguns dizem que Jacó já deveria estar ali aproximadamente com seus 60, 70 anos. Cadê a consciência desse homem? Por que ele se rebela? E aí ele não para simplesmente aqui, ele vai sofrer algumas outras consequências. E depois nós vamos ver as consequências dessa desobediência de Jacó, dessa trama de Jacó no futuro. Lembra o que vai acontecer com Jacó depois com seus filhos? O filho que ele mais ama, o que os filhos vão fazer com ele? Vão fazer uma trama com o pai também. Eles vão mentir para o pai: não, seu filho morreu, um animal comeu o seu filho. E ele fica aproximadamente 20 anos sem ver José. Ele sofre as mesmas consequências, ele paga o preço, ele colhe aquilo que ele plantou. É assim, irmãos. Os nossos planos fora de Deus são frustrações, são decepções. 20 anos ele lamentou, 20 anos ele chorou pela vida de José, até que ele descobriu que ele estava vivo. Mas foram 20 anos de sofrimento, de tristeza, de amargura no coração, de um coração enfermo, de um coração doente, de um filho que desapareceu. Tudo isso por causa dos próprios planos. Vocês percebem? Isaac tem seu plano, Rebeca tem o seu plano, Jacó tem o seu plano. E por fim, irmãos, Esaú tem o seu próprio plano. A gente percebe aí do versículo 30 até o versículo 40. Alguns até podem querer se simpatizar com Esaú, Esaú volta todo choroso para casa, porque o versículo 30 diz: olha, mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. E ele adentra,
E o pai pergunta: quem é? Fala assim: é Esaú, pai. Eu trouxe a sua caça. Como assim? Quem é que esteve aqui antes de você? Meu irmão Jacó. Pois eu já abençoei. Pai, o senhor não tem uma bênção para mim? Não. Eu dei toda a bênção da aliança para Jacó, seu irmão. E você será servo do seu irmão. Você será escravo. Você será um grande exército, mas para lutar pelo seu irmão. Pai, mas não é possível que o senhor não tenha nenhuma bênção para mim. E a gente até fica com pena de Esaú e começa a compadecer de Esaú. Fala: gente, que doideira, né? Esse homem é o primogênito, ele sai para caçar, ele está obedecendo o pai, e ele está querendo de fato obedecer o pai, e agora o irmão caçula faz isso com ele, a própria mãe dele faz isso com ele. Versículo 36 diz assim: disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim. Não parece que Esaú é um homem piedoso? Que Esaú é um homem que de fato que caminha com Deus e que caminha com os princípios de Deus? Não! Ele também, desde o primeiro versículo de 1 a 4, ele também está tramando com o pai, ele concordou com o pai: vamos sim procurar a caça, e ao invés de aplicar a bênção sobre Jacó, o Senhor dá a bênção a mim. Em outras palavras, nós estamos rebelando contra Deus e nós comungamos nessa rebelião contra Deus. E se eu chegar com uma caça, o Senhor me abençoa. E ele acusa Jacó: ele me enganou 2 vezes, porque ele me tomou o direito de primogenitura. Ele esqueceu que era ele que tinha vendido, era ele que havia desprezado o direito de primogenitura, era ele que havia jogado por terra o direito que Deus havia dado para ele. O que Esaú aqui faz, irmãos, é de fato conspirar um plano secreto com o seu pai, para obter a bênção. Ele também tem o plano dele, ele concorda com o pai: pai, nós vamos articular um plano aqui que dará tudo certo, e eu serei o abençoado do Senhor. E ele sai acelerado. E interessante que ele consegue a caça, que ele chega com a caça. Mas vocês conseguem observar que Deus usa o fracasso dos homens para o cumprimento do seu propósito. Deus é honrado até mesmo na nossa desobediência. É certo que nós colheremos a frustração dos nossos planos, mas Deus é soberano no plano dele. Ele usa o nosso fracasso, a nossa falha, para o cumprimento da proposta, do propósito dele, para a glória dele. Esaú estava arrependido? Esaú queria de fato ser aquilo que Deus queria para ele? Não. Tanto é que ele se afasta de Deus, ele se afasta das promessas de Deus a Abraão. Ele então se rebela, vai casar com mulheres das quais ele não deveria casar. Ele se rebela com o pai, se rebela com a mãe, e agora ele vai viver a sua própria vida e ele não quer nada com Deus. Isso para confirmar a Isaac: Isaac, não é Esaú, é Jacó. Eu me aborreci de Esaú e eu não quero nada com Esaú. Vejam bem, Esaú, como Isaac, Rebeca e Jacó, procurou executar o seu próprio plano. Contudo, agora ele será um maldito. Vejam, ele parte para Edom. O que Deus traz para os edomitas? Qual é a ordenança? O que é que Deus coloca sobre os edomitas? Maldição. Toda a sua descendência será maldita, Esaú. Toda. E quem ficar do seu lado será amaldiçoado. Vocês estão percebendo, irmãos, o que é andar na contramão dos planos de Deus? O que é não ter um coração de fato centrado no senhorio de Cristo? Está vendo o que acontece quando nós queremos executar os nossos próprios planos? Deus aparece a Isaac, diz pessoalmente a Isaac e a Rebeca: o filho é Jacó. Mas ele não se curva, ele não quer aceitar o plano de Deus, ele não quer se sujeitar ao plano de Deus, ele ama Esaú.
E ele tem um apego a Esaú. Esaú é o predileto, Esaú é o amado dele. E ele não quer abrir mão, Senhor, é Esaú que eu amo, porque é a bênção para Jacó. E Rebeca não se contenta, não pode ser Esaú, tem que ser Jacó, porque Jacó é o meu predileto. E os filhos aprendem com os pais. Os filhos aprendem a se rebelar contra Deus com os pais. É o pai que trama e Esaú simplesmente aceita e concorda e opera exatamente como o pai opera. A mãe articula contra o pai e contra o filho mais velho, e o filho aprende com a mãe a ir contra o pai e a ir contra o filho mais velho e articular coisas malignas dentro da própria família. Pai, mãe, filhos destruídos por causa dos seus próprios planos, por causa dos seus próprios sonhos. Mas a soberania de Deus é interessante, né? Deus usa a frustração de Isaac, de Rebeca, de Esaú e de Jacó para cumprir o propósito dele, o plano dele. Ele disse: a bênção é para Jacó e eu vou abençoar Jacó, mas todos vocês serão frustrados no plano de vocês. E aí a gente percebe, irmãos, que Jacó de fato é o alvo desta bênção. Deus é soberano nos seus planos, e os nossos planos fora da pessoa de Deus não passam de frustrações. Mas vamos implicar aqui algumas coisas para a gente poder encerrar, irmãos. Primeira coisa que nós deveríamos desfrutar desse sermão, exatamente isso, olha, a vida cristã é uma questão de Deus confrontar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e entronizar Cristo no nosso coração como Senhor da nossa vida. Sabe por quê? Se a gente ouvir tudo isso que nós ouvimos aqui e voltar para casa da mesma forma que nós entramos aqui, isso é uma grande frustração para nós. Porque a proposta é, qual que é a implicação disso? É que a vida cristã é uma questão de Deus confrontar cada um de nós e de fato entronizar Cristo como Senhor no nosso coração. Sair daqui transformado pela palavra de Deus, de modo que o próprio Deus entronize Cristo como Senhor no nosso coração. Ele coloque Cristo sentado no trono do nosso coração para ser o Senhor da nossa vida, para que possamos viver de acordo com os planos e propósitos dele e não os nossos planos. Essa é a implicação. Qual que é a aplicação? O plano de Deus em nossas vidas jamais será frustrado. O que Deus planeja jamais será frustrado. Nós somos frustrados nos nossos planos, mas o que Deus planeja, o que Deus propõe, nós jamais seremos frustrados. Mas se não abandonarmos o nosso egoísmo, o nosso plano, nós pagaremos um alto preço e frustração, como Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Nós vamos colher. Nós plantamos e nós colhemos. A palavra diz lá em Gálatas: o homem não deve zombar de Deus, porque tudo aquilo que o homem semeia, ele colhe. Última aplicação. Nós deveríamos, nesse instante, rogar a Deus, implorar a Deus, dizendo: Deus, entronize Cristo como Senhor no meu coração. Deus, por sua graça, por sua misericórdia, me tira do trono do meu coração e coloque o seu Filho Jesus Cristo como centro, como Senhor, como Rei no meu coração, e que agora eu viva de conformidade com os seus planos, com os seus projetos, porque os seus planos, os seus projetos jamais serão frustrados.
E aí nós vemos as consequências. Rebeca está agora aborrecida, amargurada, frustrada. Os meus filhos saíram da minha presença. E se Jacó agora casar com as filhas de Ed, e Esaú agora casando com essas mulheres dos heteus, dos filisteus e outros mais, é a nossa frustração. Aquilo que nós sonhamos foi por água abaixo. Tudo aquilo que nós planejamos foi na contramão de Deus. Então rogue a Deus: Senhor, me quebrante nesta noite. Coloque o trono do Senhor no meu coração e coloque Jesus Cristo assentado como Senhor da minha vida. Me tire do meu próprio senhorio e quebrante o meu coração para que eu me curve diante do Senhor, para que todos os teus planos se cumpram na minha vida para a glória do Senhor. Os convidamos a igreja a se colocar de pé e nós vamos orar encerrando nesse instante. Senhor, nós imploramos a Ti, ó Pai, tenha piedade de cada um de nós, ó Deus. Tenha compaixão de cada um de nós, como nós lemos na Tua palavra no Salmo 81. Ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel me escutasse, ah, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos, eu iria saciá-los com mais fino grão e os sustentaria. Deus, nós não podemos ouvi-lo, nós não podemos sair do nosso trono, nós não podemos nos curvar diante da Tua palavra, diante dos Teus mandamentos, se o Senhor não quebrantar o nosso coração, ó Pai. Se o Senhor não quebrar a nossa dura cerviz e nos colocar, ó Deus, com a boca no pó diante de Ti. Socorre, ó Deus, cada um de nós aqui nesta noite. Tenha misericórdia, assim como o Senhor fez essa proposta a Israel. E como o Senhor faz no Salmo 95, hoje, se ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá e Massá. Esse é o momento, ó Pai, de sermos quebrantados por Ti, de nos curvar diante de Ti. Ajuda-nos, Deus. Toma o nosso coração, toma nosso serviço, toma nossa mente e nos coloca com uma boca no pó. E que nós sejamos alvo da Tua graça, do Teu favor, ó Pai. Nós Te imploramos sobre cada um de nós, ó Pai. E nós assim oramos agradecidos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno e poderoso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor.